Ele é trabalhador do Centro Espírita Chave da Harmonia, que fica nas Mercês. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Para desligar aqui. Abaixar aqui, né? Abaixar. Boa noite, bom dia a todos. Bom dia. Estou tão atrasado que já estou dando boa noite. É acostumado, a maior parte das palestras são de noite, né? Então, bom dia a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A ideia da divindade é uma coisa que sempre esteve muito presente na nossa mente, enquanto espíritos imortais que somos. Então, desde os primeiros momentos da nossa consciência espiritual, nós já temos noção de que algo existe além do que a gente vê, além do que a gente imagina. Então a gente pensa naqueles primeiros seres pré-históricos, aqueles humanoides ainda, que mesmo sem ter discernimento mais ou menos do que estava acontecendo, eles já tinham uma noção de que algo existia fora do seu controle, fora daquilo que ele poderia manipular ou controlar. Então, a isso ele deu, não com as palavras que a gente chama hoje, né, mas uma ideia de divindade, ou seja, de entender essa força maior que existe, que é inerente realmente a nós como seres humanos, essa noção de divindade. Tanto que Kardec, já na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta, né, o que é Deus? Porque para entender um pouquinho dessa consciência, dessa força maior que existe ali, e os Espíritos responderam então que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, isso é o que nós entendemos hoje na doutrina espírita como Deus. Mas os primeiros seres pré-históricos não sabiam disso, não tinham essa noção. Então, tudo que era fora do seu âmbito natural era considerado um Deus. Tanto que eles adoravam o Deus da chuva, atrelavam a divindade aos fenômenos da natureza. O Deus da chuva, o Deus do trovão, como nas culturas nórdicas também, né? Vem aí a lenda do Thor, né? O Deus do trovão. E para poder cultuar tudo isso. Mesmo no Império Romano, que era politeísta, já se tinha essa noção de vários deuses. Então a ideia de divindade sempre esteve presente, e isso é uma realidade. Só que eu imagino que tenha sido mais ou menos assim, né? A partir do momento que se entendeu que existe algo além, que existe uma força maior, que pode nos controlar, mas que nós não controlamos, deve ter passado uma seguinte ideia na cabeça das pessoas: eu tenho que me dar bem com essa pessoa, com essa coisa, com essa força. Porque se eu não estiver bem com ela, naturalmente as represálias vão vir de alguma forma. Não era uma construção consciente do pensamento, naturalmente, como a gente imagina hoje, mas eu imagino que deve ter passado algo parecido assim: eu tenho que agradar essa força para que ela não me castigue. Aí vem muitos daqueles termos, né? Temor a Deus, temos que temer a Deus, porque senão a represália vem forte. E a partir desse momento, então, de que a gente entende que tem que se dar bem com essa força, como agradar a Deus, como dar a Ele o melhor de nós, como fazer as melhores oferendas para que Deus nos veja de forma consciente, de forma tranquila, que possa efetivamente nos dar aquilo que a gente precisa. Então a gente vai vendo que as oferendas a Deus tiveram início mais ou menos nesse processo. E isso vem em todos os povos, em todas as culturas, em várias civilizações, a gente vê um mesmo padrão. Então os primeiros seres ali, os seres pré-históricos, de alguma forma cultuavam a Deus oferecendo os seus sacrifícios. Mesmo na cultura romana, né, no Império Romano, se ofereciam oferendas aos deuses. De alguma forma a gente ainda faz isso. Mesmo entre os judeus, aqueles judeus dos primeiros tempos, eles pegavam em determinada época do ano, na Páscoa, né, por exemplo, e ofereciam para Deus um cordeiro. Então eles preparavam um cordeiro especial, separadinho do rebanho, iam lá, preparavam ele e sacrificavam para poder aplacar então os seus pecados perante Deus. Olha só a mentalidade que a gente terceirizava a culpa, né? Ou seja, para resgatar os nossos problemas, eu vou lá e sacrifico o pobre do bichinho. Mas é uma forma que eles tinham ainda de oferecer sacrifício. Não só lá, né?
mesmo nas culturas aqui da América Latina, né, na cultura pré-colombiana, sempre se ofereceu algum tipo de sacrifício, seja de seres humanos, seja de animais, mas com essa ideia. Mesmo até quando a gente teve aquela cultura que Moisés nos trouxe do Deus único, as oferendas continuaram existindo. Tanto que Moisés se rebelou depois quando viu o culto ao bezerro de ouro. Então a gente tem como seres humanos essa tendência a louvar a Deus. E louvando a Deus, fazer oferendas a Ele de alguma forma. E isso se perpetua até hoje. De uma forma mais branda ou menos branda, mas ainda existe. Mesmo no cristianismo, de certa forma, a gente ainda faz isso. A gente faz com Deus uma barganha, uma moeda de troca para se dar bem com Ele e assim poder receber as graças que a gente pede. Então a gente vai oferecendo, fazendo nossas promessas, a gente vai macerando às vezes nosso corpo, como na Idade Média ainda existia muito e ainda existe hoje em algumas civilizações, algumas culturas, mas que tinham o hábito da gente mutilar o próprio corpo, ou seja, pegar um chicotinho no silício e dar nas costas lá, porque assim, sofrendo o corpo físico, a gente tem a ideia de que a gente vai estar agradando a Deus. Ou seja, a mutilação do corpo no nosso pensamento pode agradar a Deus de alguma forma. E aí a gente que é espírita e temos uma fé raciocinada, e como diz Paulo de Tarso, temos que aprender a tirar o espírito da letra, não ficar preso à letra, a gente faz essa pergunta, né? Será que é assim que Deus quer ser agradado? A primeira pergunta é, será que a gente precisa agradar a Deus? Ou será que na verdade a gente precisa agradar a nossa consciência, porque assim a gente acha que vai estar em paz com a divindade? Porque a nossa consciência tranquila é o que é mais importante. Como a gente não consegue ter ainda, a gente vai criando subterfúgios, vai criando formas de agradar a Deus de alguma maneira. Então a gente vai macerando o corpo de alguma maneira. Claro que a gente não vai julgar nem condenar, cada um tem a sua crença, mas a gente pergunta, né, se tem algum sentido em termos espirituais judiar do corpo físico, caminhando de joelhos por não sei quantos quilômetros, ou subindo e descendo ladeira, ralando o joelho ali. Será que isso aplaca as nossas dores morais? Talvez aplaque ali a nossa primeira nível de consciência, no superficial. Mas será que estamos efetivamente chegando no âmago das coisas? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o título Sede Perfeitos, muito significativo, na verdade, né? Esse título do capítulo. E no último item tem um ponto que Kardec traz, que é cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito requer equilíbrio, requer uma constância entre um lado e o outro. É um equilíbrio entre os dois pesos da balança, porque se a gente privilegia um em detrimento do outro, vai dar ruim. Agora, se a gente privilegia o outro, também não vai ficar legal. Então, cuidar do corpo, claro que é importante, porque é um instrumento que Deus nos deu para traçarmos essa nossa trajetória espiritual enquanto encarnados. Porque se nós temos um corpo e um espírito, na verdade nós temos um espírito imortal que passa por várias etapas. Então o corpo que nos é dado é para atender justamente os objetivos daquela encarnação. E qual que é o objetivo da nossa encarnação? Nós já falamos disso, né? Vocês devem lembrar. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Por que que Deus nos impõe a encarnação? Deus nos impõe a encarnação a fim de nos purificar, ou seja, de nos fazer evoluir. E como que a gente evolui? Aí os caminhos, as opções são inúmeras, né? Uns são pela dor, outros pelo amor, um pela expiação, outro pela prova, um por isso, por aquilo, são inúmeras as opções. Mas todas elas têm o mesmo objetivo, nos fazer evoluir. E para fazer evoluir, Deus nos deu o corpo físico. Então esse equilíbrio do corpo e espírito é importantíssimo e necessário. Se a gente cuida demais do nosso corpo, é bom a gente cuidar do corpo, mas se a gente tem exageros, deixando de lado o espiritual, a gente vai ter algum problema em algum momento da vida. A gente pode ter um corpo perfeito, lindo, maravilhoso, sarado, para a gente poder postar.
mas será que teremos paz no coração, paz na consciência? Por outro lado, se a gente privilegia demais o espírito em detrimento do corpo, será que a gente está cuidando daquele instrumento que Deus nos ofereceu? Será que a gente está realmente fazendo com que ele seja bem proveitoso? Por isso que esse capítulo, esse item do Evangelho nos fala sobre a necessidade de equilíbrio, cuidar do corpo e do espírito. E aí o Kardec traça um estudo em relação a isso, que ele fala dos dois pensamentos que se confrontam nesse sentido. Um é dos ascetas, que procuram diminuir o corpo físico para elevar os espíritos, que a gente já viu que não dá certo, e o outro dos materialistas, que rebaixam o espírito privilegiando só o corpo. Por quê? Se não existe o espírito, vamos cuidar do corpo enquanto tem ali, né? Mas a questão mesmo é buscar um equilíbrio. E nesse equilíbrio de cuidar do corpo e do espírito, a gente volta na questão, então, como agradar a Deus se eu não posso judiar do meu corpo, que é o instrumento que Deus me deu, para poder elevar o espírito? Como fazer? Porque o nosso corpo, vamos repetir, o nosso corpo físico, assim como o corpo físico do cordeirinho, foram criaturas de Deus. Você acha que Deus vai gostar de ver alguma das suas obras dilapidadas, prejudicadas, sacrificadas para agradar a Ele? Não faz nenhum sentido, né? Então a gente tem que aprender a encontrar uma outra forma de fazer isso. E qual então? E aí a gente vai para um outro ponto do Evangelho, que é a foco do nosso estudo de hoje, é qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Como que a gente pode se dar bem com essa força, com essa divindade, com essa energia pulsante do universo, para a gente poder seguir a nossa trajetória da melhor maneira possível? Qual é o melhor sacrifício para Deus? Será que acender vela é um? Será que fazer reza de joelho é outro? Será que fazer a caridade é um? As formas são as múltiplas. Kardec pôs um ponto, só um ponto para exemplificar esse item. Quando ele nos diz, lá citando o Evangelho, quando fala assim, que antes de depor a vossa oferenda no altar, ou seja, já o Evangelho nos fala da questão das oferendas, né? Desde aquele tempo que a gente tem essa tendência de fazer oferendas. Antes da gente fazer a nossa oferenda no altar, e de primeiro reconciliar-se com o seu irmão, com o seu adversário, para depois fazer a sua oferenda. E aí que o bicho começa a pegar, né? Porque era mais fácil matar o bichinho, é mais fácil andar de joelho. Agora tem que ir lá pedir perdão para o sujeito que nos trai, que nos machuca, que nos ofende, aí é coisa mais complicada. Mas é justamente esse que é o maior sacrifício que a gente pode dar a Deus. E é claro que, como eu disse, Kardec usou isso como um exemplo, é só para a gente entender o processo, porque não se trata do perdão puro e simples da boca para fora. Daquele perdão que a gente chega lá e diz para o sujeito, está perdoado. Aí chega para Deus, ó, está pago, perdoei, pronto, segui minha vida, segue. Não é bem assim. Tem que ser um perdão naturalmente de coração. Mas para a gente fazer esse perdão de coração, e aí que vem a questão, que é só a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa por trás disso, é que por cima, por baixo desse perdão que a gente oferece, a gente está renunciando ao nosso orgulho, renunciando ao nosso egoísmo, renunciando à nossa avareza, renunciando a um monte de coisa que a gente ainda tem de imperfeições do nosso espírito e que estão aqui para serem trabalhados. Lembra que o objetivo da encarnação é a evolução. A gente só evolui quando liquidar todas as nossas imperfeições. Vai ser numa vida só? Claro que não. Para isso tem reencarnação, ou seja, reencarnar várias vezes, repassar a mesma lição várias vezes, até aprender. A partir do momento que aprende, beleza, aquele problema não nos incomoda mais. Nunca mais a gente vai sofrer por algo que a gente aprendeu. No começo e no momento a gente ainda sofre e parece que tem que ficar repassando várias vezes porque a gente não entendeu a lição ainda. A gente entendeu na teoria, na lógica, assim, no meio acadêmico, olhando os estudos assim de forma acadêmica, é muito fácil de entender, mas a aplicação disso é que a questão, enquanto a gente não aplica, a gente não segue em frente.
Então, o sacrifício mais agradável a Deus, no entender dos Espíritos, é justamente o sacrifício das nossas imperfeições, de todo o nosso orgulho. Tanto que Emmanuel nos fala no Evangelho, né, que as verdadeiras chagas da humanidade, as raízes de todos os males, é o egoísmo e o orgulho. Porque tudo que a gente imaginar de ruim, tudo que a gente imaginar de problema, está necessariamente conectado ao egoísmo e nosso orgulho. O que nos impede de perdoar o outro, como o Evangelho nos fala, é justamente esse orgulho que a gente ainda tem. Porque a gente acha que se a gente ficar perdoando a torto e direito, a pessoa não vai crescer. Eu não vou perdoar porque ele precisa aprender o que foi feito, aprender com a dor. Eu não vou perdoar, senão eu vou estar passando pano quente na cabeça dele e aí ele nunca vai entender. A gente vai estar alimentando na nossa cabeça a impunidade. Mas será que nós estamos tão bons assim para poder dar lição de moral no outro? Será que nós já estamos também purificados nos nossos corações para achar que nós estamos em condições de fazer com que o outro aprenda? Porque uma coisa que é real, é fato, a gente só aprende passando pelas lições. A gente nunca vai aprender se não passar pela experiência. E cada um precisa passar pela sua experiência, no seu tempo, do seu jeito. Nem sempre é fácil para a gente? Não, não é. Mas é assim que a gente evolui. Porque se a gente fala em evolução, que é o nosso propósito maior, como que a gente pode entender os critérios, as características de um espírito evoluído? Como que a gente pode entender que um espírito evoluído efetivamente seja? Aí os espíritos vêm e nos falam, questão 625, o melhor exemplo é Jesus, o de Jesus. Então tá, vamos olhar para Jesus. Como que Jesus reagiria nessa situação? Dá para a gente imaginar, por exemplo, Jesus tendo treta com algum dos seus pares, com a sua família, com os seus cônjuges, com os seus colegas de trabalho? É claro que não. Então, se Jesus não fazia isso, por que a gente ainda faz? Por que a gente não consegue renunciar a essa nossa vontade de dar na cara do sujeito quando ele fala alguma bobagem e ainda quer revidar da mesma forma? Então, se a gente for pensar bem, nós ainda estamos no tempo da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Me traiu, eu vou trair também. Me bateu, eu vou bater também. Me fez isso, eu vou fazer também. Ou seja, esse instinto de revide ainda é muito forte dentro de nós. É uma tendência que a gente tem que mudar. E para mudar isso, a gente tem que fazer o que a gente chama aqui na doutrina a nossa reforma íntima, ou seja, mudar aquelas chavinhas que estão no automático para uma outra direção. Quando a gente consegue isso, aí sim, a gente superou aquela dificuldade. Isso é renunciar. Isso é renunciar àquele orgulho, àquela vontade de vingança, aquele mal que a gente ainda, no fundo, deseja para o outro. Então, esse, na verdade, o sacrifício mais agradável a Deus. Porque não se trata de um perdão puro e simples da boca para fora, mas é uma mudança interna, uma ressignificação do processo que precisa ser entendido. Porque amar o outro do jeito que o outro é, não é uma coisa fácil. É difícil mesmo, a gente sabe que é. Quem convive em família sabe como é. A gente tem aquela ideia de família perfeita, mas a gente sabe que ela não existe ainda na realidade, por enquanto. Vai existir. E o tempo que vai levar para isso depende unicamente de nós. Mas essa ideia de família perfeita é um modelo que a gente tem que seguir. Mas hoje, no dia a dia, a gente ainda tem dificuldades. E elas estão juntas ali no grupo familiar, não é justamente para uma torturar a outra. Não é para perturbar o outro, não é para transtornar a vida do outro. Mas é uma oportunidade que Deus nos concede da gente poder estar numa nova experiência, resgatar aquilo que foi mal feito, reparar aquele mal que foi feito, para a gente aprender a renunciar às nossas questões internas em favor do outro. Porque quem ama, e ama de verdade, renuncia em favor do outro. Não é questão de subestimar, não é questão de entrar num processo tóxico, num processo de relacionamento abusivo. Mas quando o amor existe mesmo,
a palavra abuso nem é cogitada, nem existe, porque a gente sabe que a gente faz por amor. É o que Jesus nos ensina, né? Amai-vos uns aos outros. E amar não é só aquele lindo e perfeito e maravilhoso. Porque esse ser lindo, perfeito e maravilhoso também vai ter seus momentos difíceis. E o amor significa transcender isso e entender o outro com as suas necessidades. Para isso a gente tem que renunciar a muitas coisas, sacrificar em favor do outro. Mas é assim que a gente aprende. Porque é muito fácil amar quem só nos trata bem. É muito fácil a gente amar com quem a gente convive só alguns minutos. Ah, o meu amiguinho lá me trata melhor que você, que é minha irmã. Lógico, ele não está ali no dia a dia convivendo, não está trabalhando ali. Ah, eu prefiro amar os pets do que as pessoas. Não que os pets não possam ser amados, obviamente. Mas é muito fácil realmente amar um pet. Um pet não vai reclamar com você quando você deixa a toalha em cima da mesa, da cama. Um pet não vai reclamar com você porque você não jogou o lixo lá para fora. Um pet não vai reclamar porque você chegou tarde de algum compromisso. Então é muito fácil amar quem não cobra nada de você. Mas aquele que está ali, nos exigindo atenção, nos exigindo reparação, nos incentivando, ainda que de forma consciente, a nossa renovação, esse é o desafio. Ali está o sacrifício mais agradável a Deus, porque, como diz o Evangelho, é muito fácil a gente depor a nossa oferenda aqui no altar, seja do centro espírita, da igreja, do terreiro, do templo, seja lá onde a gente cultua a nossa divindade. É muito fácil a gente ir fazer uma prece pública homenageando e louvando a Deus. Deus fica feliz com isso, mas, como diz o Evangelho, ele fica mais feliz de saber que você está fazendo o que Jesus, o seu Filho mais amado, nos ensinou, que é o amor e o perdão. Ele sabe o que passa no nosso coração, então não adianta a gente só falar palavras bonitas, como eu estou falando aqui, que é muito lindo, né? Muito amoroso, mas no dia a dia que vem a coisa. Porque, como nos falam sempre, trazendo aqui para o nosso exemplo, né? Aqui dentro do centro espírita é tranquilo. A gente tem um ambiente preparado, a espiritualidade já está aqui permanentemente trabalhando esse local, nos inundando de energias positivas para que a gente encontre aqui paz e equilíbrio. Mas essa paz e equilíbrio aqui não é para ficar restrito aqui. O nosso desafio, o nosso objetivo é, passou do portão para fora, levar essa paz junto conosco. Então aqui a gente tem como um dorflex espiritual. Ou seja, a gente vem aqui angustiado, com dor, com angústias, a gente vem, faz a prece, se contamina, entre aspas, né, com esse ambiente positivo, a gente se enche de paz e de esperança e a gente pensa, agora eu vou conseguir. Mas é só um alívio temporário, porque a palestra realmente, ela dá esse consolo, mas somente o estudo, a reflexão contínua, a renovação constante é que vai efetivamente fazer a mudança em nossa vida. E para isso fazer, o que a gente precisa fazer? Para isso acontecer, o que a gente precisa fazer? É realmente querer que as coisas aconteçam. Não adianta só desejar coisas boas dentro desse ambiente controlado, mas lá no dia a dia continuar sendo do mesmo jeito. Porque quem continua sendo do mesmo jeito não está evoluindo. A gente já não regride, porque é um conforto, mas não estamos conseguindo dar um passo além. Nós estamos caminhando em círculos, ou como a gente dizia no quartel, que fica aqui perto, a gente está marcando o passo, ou seja, marchando no mesmo lugar, né? Batendo o pé, mas sem sair do lugar. Então a gente precisa dar o passo além, porque é isso que Deus quer. Deus nos criou para evolução, para sermos perfeitos. Lembra dos requisitos que a gente fala dos espíritos perfeitos, daquele modelo que é Jesus. Então o que a gente precisa fazer para sair desse círculo vicioso e dar um passo além? É ação. A gente tem que querer. Para querer, precisamos renunciar a algumas coisas. Tem um chefe que me dizia de forma muito apropriada, né? Cada vez que a gente dá um passo para frente, a gente deixa um monte de coisa para trás. O grande problema da nossa vida é que a gente quer dar um passo para frente, mas não quer desapegar do que está para trás. A gente quer ser melhor, mas não queremos abrir mão daquele conforto que a gente tem. E aí a gente estaciona.
E para isso a gente tem que ser mais forte, a gente tem que resistir a essa tendência, a gente tem que seguir em frente. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, é desapegar dos nossos hábitos, desapegar dos nossos maus costumes, desapegar dos nossos maus hábitos, desapegar de tudo aquilo que nos impede de ser feliz. O sacrifício mais agradável a Deus é justamente dessas questões internas que estão nos enraizando no mesmo lugar. A gente tem que evoluir, a gente tem que seguir, e a gente faz isso em vida social, não só nos ambientes. Para quem tem um pouquinho mais de idade, vai lembrar de uma música que existia já nos anos 70, que ela dizia assim: não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Quantas pessoas fazem isso, né? Não adianta vir no centro espírita aqui, fazer palestra bonitinho, mas continuar fazendo tudo errado. A gente tem que fazer a nossa mudança interna. Porque, como diz o Evangelho, não são só os que dizem Senhor, 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 que herdarão o reino, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que efetivamente fizerem a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do Pai? Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Se é que Deus exige algum sacrifício, na verdade acho que é o único que Ele exige, né? É a renúncia do nosso eu, é olhar para fora, olhar, sair desse nosso círculo, da nossa bolha e olhar para as pessoas como elas verdadeiramente são e seguir o que Jesus nos ensina, amarmos uns aos outros, sem restrições, amarmos uns aos outros sem impor condições, porque quando a gente impõe alguma condição, a gente mostra o quanto egoísta a gente ainda é. Porque a gente fala do egoísmo, a gente ainda aprende aquela ideia de coisas materiais, né? Esses dias eu estava falando num atendimento fraterno, a pessoa diz: mas eu não sou egoísta. Eu falei: então você não é da Terra, né? Porque todos nós somos, eu sou, você é, todo mundo aqui do centro é. Todos nós da Terra ainda somos egoístas. Mas é que a gente ainda pensa em egoísmo naquela história de dividir coisas materiais. Quando as nossas mães diziam: divide o brinquedo com o coleguinha, não seja egoísta. Só que egoísmo também hoje é impor a nossa forma de ser, a nossa forma de agir para o outro. Empurrar a goela dentro e falar assim: ó, eu sou assim, e você tem que aguentar e está tudo certo. Isso é uma forma de egoísmo também. E isso atrapalha os nossos relacionamentos. O nosso orgulho de não querer perdoar, de não entender o outro, como a gente já falou. Então são muitas coisas que a gente tem que mudar dentro de nós para poder realmente fazer esse sacrifício mais agradável a Deus. E aí a gente vai se dar conta que já nem precisava fazer oferendas no altar, porque o sacrifício já foi feito, a oferenda maior já foi feita. E o que nos impede de conseguir tudo isso? O que está faltando então para a gente dar esse passo? Porque, como dissemos, né, como Jesus disse, em verdade o Espírito está pronto. A gente reencarna com aquela missão, tá, eu vou dar conta. A gente está aqui no Centro Espírita hoje, 10 horas da manhã, já acordando cedo para vir aqui escutar alguma coisa, e a gente sai daqui com aquela vontade: não, vou conseguir. Mas o que nos impede de realmente colocar em prática quando a gente cruzar aquele portão? Que está tão perto, lá 3, 4 metros só, nos separa da vida real. O que nos atrapalha mais e nos impede de efetivamente fazer esse sacrifício mais agradável a Deus é, eu já falei um monte de vezes aqui, vou repetir porque os Espíritos estão lá repetindo o tempo todo, o que nos impede é a vontade. Porque nós temos a vontade nos lábios, mas na verdade a gente não tem uma vontade real. A gente não quer se desapegar ainda daqueles hábitos, a gente não quer se desapegar dos nossos pensamentos, a gente não quer se desapegar do nosso ponto de vista. E esse desapego que a gente não quer praticar é o que nos impede de ser feliz, é o que nos impede de viver bem em sociedade, é o que nos impede de viver bem em família. Então a vontade ela tem que ser efetiva. Em verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque a carne, na representação desse nosso estudo, representa tudo aquilo que ainda nos mantém preso no materialismo, que ainda nos mantém preso nessa forma instável. E eu digo instável porque ela nunca traz uma estabilidade emocional. Então é preciso que essa reforma íntima
que esse trabalho interno aconteça efetivamente para a gente poder seguir em frente. Sabe aquela estátua que tem de um ser assim que está esculpindo a si mesmo? Então ele está preso numa rocha com um martelinho, um cinzel ali, tirando as lascas. Algumas organizações usam ela de modelo de forma muito significativa, porque é justamente isso. Para a gente poder se elevar, nós temos que tirar as lascas externas que nos prendem no chão. Então nós estamos imóveis nessa rocha, prontos para sermos espíritos livres, mas nós temos que tirar as lascas, né? Porque nós somos, como espíritos imortais, como diamante bruto. Diamante bruto, se a gente for ver, é só uma pedra, como outra qualquer. Mas o que faz do diamante tão valioso? É a lapidação. Ou seja, quando a gente tira todas aquelas lascas de fora, para que o brilho de dentro efetivamente se faça. Olha que significativo com o que Jesus disse: brilhe a vossa luz. Né? A gente tem essa luz interna dentro de nós, mas o que está nos impedindo de brilhar e sermos felizes é justamente essas lascas externas que tem que ser lapidada. E somente nós pode fazer isso. Ninguém nesse planeta, nem no outro planeta, nem no mundo espiritual vai conseguir fazer o trabalho que nós mesmos temos que fazer. Porque se a gente tenta tirar a lasca do outro, a gente esquece da nossa. E o outro vai estar condicionado ao nosso jeito de ser. Está errado ainda. Cada um tem que fazer a sua parte. Então eu tenho que renunciar a pedaços de mim mesmo, daquilo que está externo, da visão mais externa, mais animal, mais atrelada aos sentidos, aos instintos, para poder realmente evoluir e fazer com que a luz dentro de nós, que precisa brilhar, se faça. Esse é o sacrifício mais agradável, ou seja, é o sacrifício de nós mesmos no sentido da humanidade. Jesus, como modelo e guia, ele foi o exemplo vivo disso, porque ele não precisava passar por nada daquilo, mas ele se sacrificou, entre aspas, por um tempo para nos mostrar como o amor ao próximo tem que ser vivido, como o amor ao próximo tem que ser trabalhado, e como ele nos ensinou, no exemplo maior da sua vida, a lição do amor. E, para fechar a questão, nos últimos instantes da sua vida, ele nos ensinou o perdão, que é a consagração maior do amor do que o perdão. Quem ama sempre vai perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar. Ah, eu entendo. Mas entenda também que isso ainda não é o amor verdadeiro. É um amor superficial, não julgando, obviamente, mas é um amor que precisa ser trabalhado. O perdão, ele tem que ser muito mais intenso e profundo, porque as pessoas nos magoam, mas sem saber das coisas que estão acontecendo. Podem não saber exatamente como vai ser as consequências disso. Ele pode saber como nos machucar, mas ele não sabe como isso vai ser no futuro. Então é esse amor que precisa ser trabalhado na última instância. Nos momentos finais, quando a gente chegar no final da nossa vida e retornar para o mundo espiritual, como que a gente quer ser recebido? A gente quer ser recebido como aquele que fez tudo o que podia para ser melhor. Claro que a gente não vai resolver tudo numa vida só, já aprendemos isso, mas é importante que a gente tenha feito tudo que esteja ao nosso alcance para viver bem, para mudar e para amar aos próximos. Se o outro não nos amou, aí é outra questão. Mas se a gente amou, aí a gente já deu um passo gigantesco. Foi um grande passo para o Espírito poder fazer esse amor sem esperar retribuição. Joana de Ângeles nos diz, ser tu aquele que ama e nada exige, porque a exigência sempre está condicionada a uma satisfação do nosso ego. E aí já não é amor de verdade, é um amor egoísta. Então o amor é aquele que precisa ser exercido. Tudo bem que a gente não consegue ainda tratar com abraços e beijinhos todos aqueles que nos ofendem. Entendo isso. Mas se a gente já não desejar o mal para ele, não desejar que ele se dê mal na vida, não desejar que ele caia em desgraça, já é um grande passo. Porque a gente vai estar evitando um processo obsessivo maior no futuro. Olha parece fácil a gente falar isso, mas olha quantas coisas a gente tem que movimentar
para fazer uma única coisa, que é amar. Esse é o verdadeiro sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus. Superar todas as nossas adversidades, todos os nossos instintos, todo o nosso ego, todas as nossas questões pessoais em favor do outro. Esse é o amor na sua essência. Isso sim é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Os desafios da vida estão ali para nos provar o tempo todo, para nos dar condições de exercitar esse amor que está muito além dos limites físicos de uma instituição religiosa, seja ela qual seja. Seja ela onde a gente cultua nosso Deus, seja ela onde a gente cultiva essa ideia de divindade. E mesmo que a gente não vá em lugar nenhum, nós temos no nosso corpo, no nosso coração, o templo de Deus. E é ali que esse amor precisa ser exercitado. É de dentro para fora que as coisas vão acontecer e jamais de fora para dentro. O tempo passa, as experiências vão e vêm, mas o nosso propósito tem que ser o mesmo, evoluir. E se a gente puder evoluir pelo amor, melhor ainda, mais rápido estaremos chegando nessa plenitude que a gente quer tanto. Mas se a gente precisa passar pelas experiências da dor, da convivência difícil, das renúncias, que assim seja, mas que tenhamos em mente que esse é o melhor caminho para a nossa evolução, para que um dia cheguemos até Jesus e diga que fizemos a nossa parte, e aí Ele poder então em algum momento nos receber nesse reino de Deus que a gente tanto espera, que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer. Então, antes de vir fazer a nossa oferenda, vamos nos reconciliar com os nossos adversários. Seja ele o nome que a gente quiser dar, marido, esposa, cunhado, sogra, filho, chefe, colega de trabalho, companheiro do centro espírita, seja lá o nome que a gente dê. Se são nossos adversários, reconcilia-te com ele. E aí sim a gente vai estar em paz com a nossa consciência e podemos aí louvar a Deus da melhor maneira. Porque assim Deus vai estar feliz. Não é com a maceração do nosso corpo, não é com o sacrifício dos inocentes, mas será com o sacrifício das nossas próprias intenções negativas. Agradeço a oportunidade dessa conversa, dessa reflexão, e vamos aproveitar esse instante agora, nos conectar com aquele que nos dirige, que nos governa, que nos mantém no controle do pensamento de Deus e nos pedindo a Ele que nos dê forças, fé e coragem para seguir nessa jornada que nem sempre é fácil, que é longa e tortuosa, marcada por inúmeros desafios, que nos cerca de inúmeras dificuldades. Mas seja conosco, Jesus. Seja conosco, não nos deixe cair na tentação da revolta, do desânimo, da busca fácil das soluções que não levam a lugar algum. Seja conosco, Jesus, nos incentivando sempre ao bem, ao amor, à paciência, nos mostrando que existe algo além daquilo que a gente visualiza. Nos mostra, Senhor, essa infinidade do universo, a paz e a plenitude que Deus nos inspira. E seja conosco, nos incentivando e nos acompanhando hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, uma ótima semana e um bom domingo para todos.